Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 13 leituras do mês de julho. Eu já comecei o mês finalizando a minha última leitura da TBR, da Maratona Literária de Inverno, que aconteceu no final de junho, comecinho de julho. E no caso foi o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. E esse aqui é um livro que vai se passar principalmente ali durante a década de 1980 na Nigéria. Vai pegar também um pouquinho dos anos 2000, porque a gente vai ter então essa mescla de presente e passado, né? Então normalmente a gente tem um capítulo nesse momento mais presente da narrativa, em que a gente já tem alguns flashes do que aconteceu com eles, e aí a gente principalmente retorna ao passado pra gente compreender como foi essa trajetória. A gente tá falando de um casal que tinha optado por permanecer monogâmico, porque na Nigéria é possível que um homem se case com mais de uma mulher, só que depois de 4 anos de casados, esse casal ainda não conseguiu ter filhos, embora seja uma coisa que eles queiram demais, e a família agora do homem o está pressionando para que ele tenha mais uma esposa, porque é extremamente importante naquela cultura que você dê continuidade à sua linhagem. E a minha primeira grande surpresa com a leitura foi já ver, então, o livro já começando direto com a chegada da nova esposa. Eu achava, né, na minha cabeça, que a gente ia ver, então, os conflitos iniciais, a aparição dessa proposta de uma possibilidade de uma nova esposa até a chegada dela e que o livro se centraria naquilo, e não é nada disso. Então, como eu mencionei, o livro já começa com a chegada dessa esposa, é aquela situação já ali extremamente intensa, a gente tem as consequências daquilo, e o meu segundo engano é que a história não fica apenas nesta relação, né, do casal afetada pela chegada dessa terceira pessoa, porque em determinado momento nem mais esse conflito é central. A gente tem uma sucessão de eventos aqui, é um livro que muita coisa acontece e são sempre episódios muito dolorosos. Foi um dos livros mais sofridos que eu li esse ano, e não só, né, por essa sucessão de eventos, mas pela própria narrativa da Ayobami Adebayo. Ela tem uma escrita muito sensível, que ela traduz muito bem as emoções e que ela vai ali, ó, direto nas feridas. É um livro que ele vai falar dessas relações familiares complicadas, vai falar dos sacrifícios que as pessoas estão dispostas a fazer para obterem aquilo que elas desejam e de todas as coisas que elas vão ter que arcar, as consequências que elas vão ter que arcar para conseguir obter este objeto de desejo. Ele vai trazer um panorama político da Nigéria que também é muito presente aqui, que estabelece de certa forma um paralelo com o casal. É como se a gente fosse vendo os acontecimentos ali turbulentos entre o casal acontecendo no mesmo ritmo, com a turbulência dos eventos políticos também. E por conta de todas as emoções que o livro me causou, por conta dessa escrita muito bem elaborada da autora, se transformou num dos melhores livros que eu li esse ano. Outra leitura que eu fiz logo em seguida, que foi também uma leitura bastante angustiante, é o Garotas de Vidro. Esse é um livro jovem adulto que vai tratar de transtornos alimentares, transtornos mentais, por isso também é um livro que ele pode conter muitos gatilhos para pessoas que têm problemas com essas temáticas. E no caso aqui, a protagonista recebe a notícia de que a melhor amiga dela, alguém com quem ela já não conversava há um tempo, morreu sozinha em um quarto de hotel, e antes dessa garota morrer, ela ligou 33 vezes pro celular da protagonista, que não atendeu a chamada, e ela começa a ser atormentada por toda esta situação, que vai intensificando os próprios fantasmas, inclusive, com os quais ela já lidava. A escrita da autora é muito angustiante, ela traduz muito bem as dificuldades dessa mente confusa, ela trabalha bem também os relacionamentos familiares, essa rede de apoios que a protagonista tem, mostrando não só, né, que essa rede existe, que os familiares estão ali, mas que existe uma dificuldade muito grande de comunicação entre eles, da protagonista entendê-los, deles entenderem a protagonista. E a gente tem também essa narrativa, né, de um narrador que não é confiável, justamente porque é uma protagonista que ela tá imersa em vários problemas, em uma mente que mente o tempo todo pra ela, e ela enxerga a realidade, né, de uma maneira um tanto quanto deturpada. Então a gente também não pode cair naquilo que ela diz, e a gente ver as coisas da forma como ela enxerga é sempre bastante assustador. Minha outra leitura, na verdade, ela foi feita ao longo dos últimos meses, que foi A Jornada do Escritor. Eu comecei a fazer a leitura no final de março, acompanhada da minha amiga Clara Savelli, que também é escritora, e a gente estava estudando juntas, então a gente foi lendo um trechinho por semana. O autor aqui, ele retoma a jornada do
do herói, porque a gente basicamente tem a ideia de que todas as histórias são desenvolvidas em cima dos mesmos parâmetros, sejam em arquétipos de personagens, sejam em estágios dessa jornada, né? Então situações que os protagonistas devem enfrentar e tudo mais. E aqui o livro, então, ele se divide em duas partes. Na primeira, ele vai focar nesses arquétipos, nos tipos de personagens que vão aparecer numa história e como eles funcionam dentro da narrativa, e depois a gente tem os estágios da jornada propriamente ditos, que seriam os eventos que vão acontecer na história. O autor coloca tudo isso não como um mapa, um guia que você deve seguir, mas algo que pode te ajudar. Caso você se sinta perdido em como ou o que você deve fazer, você pode voltar para essa estrutura, para esse esqueleto dessa jornada e identificar possíveis problemas, aquilo que está fazendo com que o seu desenvolvimento de história talvez não esteja assim tão bom. Foi uma leitura muito produtiva, ele tem uma narrativa que é bastante didática, que é bastante simples, e o que eu mais gostei é que ele analisa diversas obras para demonstrar como essa jornada pode ser aplicada. E ele não se prende apenas a livros, né? Ele vai muitas vezes para filmes, ele trabalhou então também aconselhando roteiros de filmes da Disney e ele fala dessa experiência dele, e é muito legal as análises que ele faz, pontuando então como a jornada está presente nessas mais diversas narrativas. Em seguida, voltei para os livros de ficção e li um romance contemporâneo nacional, que no caso As Cores do Coração, da Dani Assis, que foi lançado esse ano pela editora Arlequim. Aqui a gente vai conhecer a história da Antonella e do Vitório. No dia em que a Antonella seria pedida em casamento, né, pelo namorado dela, eles sofreram um acidente de moto e o namorado dela acabou morrendo. Os órgãos dele foram doados e por conta disso a Antonella passou a fazer parte, né, de um grupo de apoio a transplantados e a entes, né, de pessoas que foram doadores de órgãos, para que ela pudesse lidar com essa questão. Paralelamente, a gente vai conhecer a história do Vitório, que é um artista plástico que recebeu um transplante de coração. Desde então ele começou a sonhar com uma mulher que ele nunca tinha visto na vida, e a grande surpresa dele é quando ele vai para um grupo de apoio de transplantados e encontra justamente a mulher com a qual ele vinha sonhando. A Dani Assis, ela tem uma escrita que ela é bastante fluida e ao mesmo tempo ela tem um tom formal aqui, ela tem um requinte nessa narrativa que tem tanto a ver, né, com a própria elegância da Antonella, quanto também, né, com essa alma de artista do Vitório. Esse é um livro em que a arte está muito presente, sejam pelas telas do Vitório, seja porque a Antonella é muito ligada à música, a música é um elemento bastante importante para ela, e é claro, o amor conjugal, que vai se desenvolver aqui, né, por meio da história de romance que a gente tem entre a Antonella e o Vitório, com os dois lidando com suas próprias questões. Ela ainda muito apegada a tudo que aconteceu com ela no passado, ele extremamente confuso por saber se os sentimentos que ele tem são deles ou do coração que ele carrega. E eu gostei demais de ver a questão da temática dos transplantes presentes aqui, porque eu acho que ele traz uma conscientização que é muito relevante, sem contar que a autora trabalhou muito bem todas as dificuldades envolvidas em todo mundo que faz parte desse processo, né? Outro fator importante que a gente tem aqui também é que a Antonella é uma mulher negra, então a gente tem também questões de racismo ligadas às coisas que ela passa, embora esse não seja um tema central no livro. Enfim, é uma história bastante emocionante e que desenvolvida sempre com muito esse tom realmente do romance presente na história. Todas as minhas próximas leituras foram feitas em formato de e-book, e vale dizer que alguns desses e-books, trechos, capítulos, partes deles, eu também ouvi pela Alexa, então isso também ajudou com que eu conseguisse ler bastante coisa. Uma das leituras que eu fiz foi um livro que ainda não foi lançado, mas que vai ser lançado agora no mês que vem, em setembro, A Invenção de Nós Dois, da Débora Strogo, que ele faz parte do mesmo universo de Repente Nós Dois, que eu resenhei há pouco tempo. É um livro que você pode ler de maneira independente, você não precisa ter lido o anterior. E, gente, eu me apaixonei completamente por esse livro. Foi um dos livros mais gostosos que eu li nos últimos tempos. Gostei muito mais do que eu gostei de Repente Nós Dois, tanto pela história em si, quanto pela forma de como a Débora Strogo desenvolveu tudo que tá presente nele. O casal principal dessa história trabalha numa editora, os dois são completamente fãs de livros, então a gente tem inúmeras referências à literatura aqui. E aqui eu faço um parênteses para uma surpresa que eu encontrei nesse livro e que me emocionou demais. A Débora Strogo me convidou para fazer a leitura para eu poder fazer um blurb pro livro, né, que são aqueles comentários que aparecem na orelha, na capa. Só o convite em si já foi uma emoção, uma honra para mim. E a minha grande surpresa lendo a história é que em determinado momento perguntam para a protagonista quais as autoras nacionais favoritas dela
e eu sou uma das citadas, então eu tô presente aí nesse livro. Mas, independentemente disso, a leitura já estava muito gostosa por esse universo, então, dos livros. Gente, aqui a gente tem também união daqueles clichês deliciosos de romance, que são, né, melhores amigos que vão se transformar em amantes, e também romances de conveniência, porque eles vão fingir que são um casal. A melhor amiga do protagonista, por quem ele é apaixonado há muito tempo, começou a namorar com um amigo dele que divide apartamento com ele, e ele, que nunca conseguiu revelar essa paixão, pede então pra protagonista, que começou a trabalhar com ele, fingir que é namorada dele, pra ele não se sair mal ali entre os amigos dele e tal. E a Débora trabalhou muito bem as emoções dos dois. A gente tem também capítulos alternados na narrativa da mocinha e na narrativa do mocinho. Sério, foi uma história super deliciosa, que tem também o tom muito bem humorado da Débora. As piadas que ela coloca são sensacionais. Tem passagens sensuais também, mas menos do que em De Repente Nós Dois. E no geral, eu gostei muito de como ela desenvolveu os conflitos, os personagens e de como ela criou uma leitura tão gostosa, que foi uma das mais gostosas do ano, sem dúvida alguma. E minha leitura seguinte foi mais um chick-lit, que foi o Adorável Loja de Chocolates em Paris, da Jenny Colgan, que, assim como eu mencionei na resenha dele, não é um livro que tem conexão com os demais livros da autora. E nesse livro daqui a gente tem uma protagonista que trabalha numa fábrica de chocolates e ela sofre um acidente nessa fábrica que faz com que ela precise ficar hospitalizada. Durante esse período, né, de hospitalização dela, ela vai reencontrar uma professora dela da época da escola, uma professora de francês, que agora tá enfrentando um câncer em estágio terminal. Durante a estadia das duas ali no hospital, a professora volta a dar aulas pra ela pra se sentir útil enquanto elas estão ali. E como essa professora, durante a juventude dela, passou um tempo em Paris e tem contatos lá, ela indica a protagonista para trabalhar numa loja artesanal de chocolates. E aí aqui a gente vai ter o livro se desenvolvendo em duas narrativas diferentes. Uma delas é a narrativa em primeira pessoa, pela perspectiva da protagonista, e a outra é uma narrativa em terceira pessoa, que retoma o passado e conta a trajetória da professora dela durante o momento em que ela esteve em Paris. Uma das coisas que eu mais gostei do livro é que, além dele ter esse tom leve e divertido da narrativa, ele traz muito a ambientação muito bem de Paris. Então a gente tem muito esse cenário presente ali e a gente tem demais um estilo de vida diferente daquele que a protagonista estava acostumada, né? Então tem esse contraste muito grande entre Paris e Inglaterra, também as rivalidades entre as nacionalidades e tal, e a protagonista descobrindo esse novo estilo de vida. É um livro que dá muita vontade de comer chocolate também. Eu ficava com a boca cheia d'água em diversas passagens. Vale dizer que ao final a gente tem também várias receitas, e é um livro que ele tem também um tom um tanto quanto melancólico, porque ele é um livro que ele traz muito dessa questão de um romance com os desencontros que acontecem ao longo da vida, e que nesse caso é a história dessa professora, né? A história dela, essa história um pouco mais dolorosa, que vai trazer mais dessa carga desse romance interrompido aí na história. Já a história da protagonista, ela tem também o romance acontecendo, ainda que em doses mais minimizadas, e acontecendo também aos poucos. A minha leitura seguinte foi o Daqui a 5 Anos, que é lançamento recente da editora Paralela, mas que na realidade eu fiz a leitura em inglês, porque eu encontrei uma promoção do e-book e, se eu não me engano, ele ainda tá disponível por menos de R$6. Então, pra quem quiser treinar o seu inglês, fica aí também a sugestão. Foi também um dos e-books que eu fui lendo e também ouvindo pela Alexa, o que também facilitou pra mim a leitura, né, no outro idioma. Aqui no caso a gente tem a história de uma protagonista que ela tem uma vida completamente planejada. A questão do controle é muito importante pra ela. Na noite em que ela é pedida em casamento, ela também tinha acabado de sair de uma reunião de um emprego, que era o emprego dela dos sonhos, e ela foi muito bem nessa reunião. Então a vida dela tá se desenvolvendo exatamente do jeito que ela queria. Só que aí ela vai dormir e acorda 5 anos na frente, em que ela está na cama com um homem que ela nunca viu na vida. Ela acaba então despertando pra realidade dela, atormentada com aquela visão que ela teve, que foi tudo muito real, mas ela continua seguindo com a vida dela. Só que 4 anos e meio depois, ela encontra com esse homem da visão que ela tinha tido anos antes e começa a fazer de tudo para que a visão não se concretize. Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer sobre esse livro é que, infelizmente, ele foi a minha, não só
só a maior decepção do mês, mas eu acho que a minha maior decepção do ano. A grande questão é que esse livro, por mais que ele dê a entender que vai ser uma história de amor, não é. A história principal contada aqui é sobre essa necessidade da protagonista, sobre como ela precisa aprender a abrir mão do controle, como as coisas no geral não estão no nosso controle, como muito que acontece pra gente tá fora, né, daquilo que a gente é capaz de opinar, decidir e tal. E também a forte relação de amizade que tem entre ela e a melhor amiga dela, que é a Bella. Essa, de fato, é a questão central. Só que, tanto pela maneira de como se dá a sinopse, até por aquele evento que tem no começo do livro, a gente fica com a expectativa de que a gente vai ter um conflito amoroso. E eu ficava o tempo todo aguardando que houvesse algo ali que embasasse essas duas relações, né? Então que mostrasse que ou ela tinha essa ligação com o noivo, ou que ela estava desenvolvendo uma nova relação com esse homem. E nenhuma das duas coisas acontece, né? Não tem nada que sustente ali o romance. Então, não ver isso acontecendo me deixava muito angustiada, porque eu não conseguia enxergar de fato nenhuma dessas relações dela românticas ali. E aí, quando chegou no final do livro, eu realmente entendi o que ele estava trabalhando, qual que era o tema e o porquê que ele se desenvolve dessa forma. Só que mesmo entender o porquê que o livro é desenvolvido dessa forma, não foi suficiente para amenizar a decepção que eu senti ali com ele, né? Mesmo se eu soubesse inicialmente que não era uma história de amor e tudo mais, ainda assim o livro teria me incomodado porque eu senti muita falta de um melhor desenvolvimento da protagonista. Por mais que ela precise aprender essa questão, né, de abrir mão do controle e de aprender a dançar conforme a música toca, ela é uma personagem extremamente passiva. Praticamente nada do que ela faz no livro tem a ver com as decisões dela. Não é ela que vira e fala, eu escolho fazer assim, eu opto por isto. Tudo acontece com ela, as pessoas tomam as decisões por ela. Então eu senti falta de realmente ver essa personagem sendo alguém mais desenvolvida e alguém que tem poder de decisão na própria vida, mesmo que não tenha controle sobre todos os aspectos dela. Minha leitura seguinte eu li aos pouquinhos, não foi um livro que eu li de uma só vez, que foi o Se Não Fosse Por Você Eu Não Estaria Aqui, que é uma coletânea que a editora seguinte preparou com crônicas dos participantes da Flip Pop, que aconteceu também agora em julho. O e-book está disponível de maneira gratuita e ele reúne cartas desses participantes conversando com os seus eus adolescentes, seus eus do passado, dizendo coisas que eles acham que seriam importantes, né, para aquele eu do passado ouvir. É então um livro de não ficção, é uma leitura que é tanto gostosa de você fazer pelo tom que cada um traz ali, quanto emocionante por mostrar essas diferentes trajetórias, faz com que a gente pense nas nossas próprias trajetórias também. E uma coisa que eu achei extremamente curiosa é que, embora a gente tenha trajetórias diferentes, de pessoas diferentes, com experiências diferentes, muito do que muitas dessas cartas trazem são bastante similares. Então mostra que a gente realmente compartilha muitas de angústias parecidas, mesmo que em situações diferentes. Depois eu parti para um thriller policial, porque eu tava sedenta para ler um thriller, e foi uma verdade sobre o caso Harry Cabert, que era também um livro que eu queria ler há anos. Eu li outro livro do Joel Dicker, que foi O Desaparecimento de Stephanie Myler, um dos melhores thrillers policiais que eu li nos últimos tempos, entrou nos meus melhores do ano passado. E uma verdade sobre o caso Harry Cabert foi adaptado também para uma série que não tá disponível no Brasil. Ela ficou disponível no Amazon Prime por um tempo e até a última vez que eu procurei não estava mais disponível. E a gente tem outro livro, né, protagonizado por esse mesmo personagem, que é o Marcos, que é o caso dos Baltimore. E como eu já tinha o caso dos Baltimore, eu tava esperando para ler o outro, para ler este aqui primeiro. E aqui a gente vai ter a história então deste escritor, que ele teve um grande sucesso com o seu primeiro livro, mas agora está enfrentando um bloqueio criativo muito grande. Ele tá com o prazo para a editora dele quase estourando, então ele vai para visitar um grande mentor dele, que é o Harry Cabert, que foi professor dele na faculdade, e ver se ele consegue inspiração para um novo romance. Acontece que nesse meio tempo encontram no quintal da casa do professor dele o corpo de uma menina que desapareceu 33 anos antes, e o professor acaba sendo acusado de assassinato, mas o Marcos tem certeza que ele é inocente, e ele começa então a reunir provas para provar a inocência do professor dele. E nesse meio tempo ele encontra o tema para um novo romance. Algo que eu gostei muito nesse livro, então, é de novo esse universo da literatura. A gente tem uma característica metalinguística muito presente nesse livro, que é então um livro falando sobre a arte de produzir um livro. Cada início de capítulo tem um conselho do Harry para o Marcos a respeito, né, da literatura, da vida, enfim, de um modo geral, e a gente consegue perceber nesses conselhos algo que vai estar presente naquele próprio capítulo como um todo. Além disso, eu gostei muito do
caso policial em si, pra variar, assim como no desaparecimento do Stephanie Myler, ele é um caso bastante complexo, então a gente tem muitos elementos atrelados ali que fazem então com que o livro tenha uma densidade ali maior. Eu confesso que a primeira metade do livro a leitura estava mais arrastada pra mim, o desaparecimento de Stephanie Myler tinha sido uma leitura frenética, que não foi esse caso, mas conforme o livro vai chegando mais pro final, ele adquire mais velocidade e o final do livro eu realmente devorei, não consegui parar de ler, adorei as reviravoltas e eu adorei a maneira de como as peças estão encaixadas ali. Acho que o único ponto que eu levanto da leitura é que ele traz um tema que é delicado, que é a questão do relacionamento amoroso de um homem de mais de 30 anos com uma adolescente de 15 anos. E por mais que isso apareça ali no livro, né, por uma perspectiva de condenação, né, mostrando que, enfim, é uma relação complicada, ainda assim existe também uma visão, de certa forma, um pouco romantizada, né, mostrando que aquela relação de fato era proveniente, né, de um amor, de que amor não tem idade. Enfim, eu achei bem complicado como tudo isso aparece no livro, porque pelos próprios eventos finais, por aquilo que a gente descobre de cada personagem, a gente pode questionar esse relacionamento. Mas, de qualquer forma, fica ali também um pouco a ideia do amor presente entre os dois, e eu acho isso um tema muito problemático. Minha leitura seguinte foi uma novela, então foi uma leitura rápida de ser feita, e foi o Reflexos do Passado, que é o primeiro trabalho contemporâneo da Paola Alexandra, mesma autora de Volte para Mim e Livre para Recomeçar, e minha gêmea querida do Livros e Fuxicos. O Reflexos do Passado faz parte, né, de uma antologia da editora Planeta, que está lançando individualmente contos e novelas que se passam durante a quarentena, mostrando como está sendo essa experiência para as diferentes pessoas. E aqui a gente conhece a história da Cecília, que é uma mulher que está grávida e que está sozinha no apartamento dela em São Paulo. A família dela toda é de Goiás e ela já havia decidido, né, passar a gravidez dela em São Paulo sem que ela imaginasse que viria uma pandemia, então ela se vê em isolamento social sem absolutamente ninguém. A Paula trabalhou muito bem as dificuldades próprias, né, deste momento, então a gente reconhece na Cecília situações, sentimentos e angústias que eu acho que todo mundo experimentou em algum momento, continua experimentando, com relação a medo de futuro, a não saber como as coisas vão se desenvolver, a se assustar com os dados, né, da pandemia. E tem também todas as questões intensificadas pela questão da maternidade. Ela tá ali grávida de 7, 8 meses, próximo já da bebê dela nascer, e aí com todas as preocupações próprias desse momento, né, de como vai ser a gravidez, de como vai ser o mundo pra filha dela. Então ela tem que lidar com essa interioridade dela que tá ali gritante, já que ela está confinada sozinha. E ela vai encontrar então um diário da avó dela que viveu durante a ditadura militar, e nesse diário ela vai encontrar não só conforto, né, para este momento, como também uma perspectiva de futuro, porque ela vai ver como a avó dela lidou também com uma gravidez num momento extremamente delicado e incerto. A narrativa da Paola Alexandra é extremamente sensível, eu achei muito natural como ela desenvolveu tudo ali, então eu me senti realmente dentro do apartamento da Cecília com ela, eu me emocionei em diversas passagens e terminei a leitura realmente tendo uma perspectiva, uma visão de esperança. Eu achei extremamente emocionante a mensagem ali da Cecília encontrando apoio nas mulheres do passado dela, da Cecília se entendendo como resultado de tudo aquilo que estas outras mulheres viveram e compreendendo que a filha dela também é uma continuidade de todas essas histórias. Um dos momentos mais lindos do livro pra mim é a cena de nascimento da filha dela e, enfim, a Paola Alexandra realmente tem o dom de colocar emoções em palavras. E aí, voltando pro universo dos livros físicos, a minha leitura seguinte também foi extremamente emocionante, mas também com uma leveza muito grande de passagens bastante divertidas, que foi o Clube PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern, que é lançamento deste mês da editora HarperCollins. O livro está em pré-venda, e esse livro então é a continuação do PS Eu Te Amo, no qual a gente conheceu a história da Holly e do Gary. O livro anterior, né, ele já começa com Holly recebendo um pacote de cartas que ele escreveu antes de morrer, para que ela abrisse uma carta por mês e a guiasse e a ajudasse durante esse primeiro ano após a morte dele. E agora, nesse livro daqui, já se passaram 6 anos desde a última carta que a Holly leu, e ela é convidada para participar de um podcast em que ela vai falar sobre essa experiência dela com a morte. Acontece que essa atitude do Gary inspira um grupo de pessoas que são pacientes terminais a formarem o Clube PS Eu Te Amo, com o intuito deles prepararem mensagens para os entes deles receberem após a morte deles, e eles querem a ajuda da Holly para
pra isso. Só que pra ela ajudar essas pessoas, ela vai ter que entrar em contato com uma fase da vida que ela já tinha deixado pra trás. Gente, às vezes tem continuações que a gente olha e fala, mas esse livro não precisava de continuação. Foi um livro que eu comecei, então, um pouco com essa expectativa, né? Eu tinha muita vontade de ler, porque eu amo o primeiro livro e eu queria retornar pra esse universo, mas eu também tinha esse receio, porque eu não sabia como que a autora ia conduzir. E, gente, eu amei esse livro num nível, pra mim, assim, mostrasse não só que essa continuação era necessária, como ela complementa o primeiro livro. Eu não consigo mais dissociar um do outro. Acho que o que eu mais gostei desse livro é como ele mostra que a gente tá o tempo todo em transformação. O quanto a gente muda com o passar do tempo e o quanto essas mudanças também permitem que a gente encare situações com outros olhares. Além de tudo, a autora continua trabalhando com muita delicadeza a questão do luto, né? A gente tem também a nova situação, um novo contexto de vida da Holly, que agora é uma mulher de 36 anos, que tem seu novo namorado, cujas amigas também estão vivendo uma outra fase diferente da fase anterior, então a gente tem também essa vida mais madura dessas personagens. Então eu gostei demais de como a autora conduziu as situações, de como ela trabalhou as emoções, tudo isso também com uma narrativa que é muito leve, que tem suas passagens que me tiraram assim gargalhadas. Eu gosto muito da personalidade da Holly também, porque ela é uma personagem muito real, é uma personagem que comete erros, que nem sempre vai ser simpática, porque ela tá o tempo todo fazendo aquilo que ela é capaz de fazer com as emoções que ela tá enfrentando. Então tem momentos que ela tem tanta coisa dentro de si, tá tão complicado lidar com aquilo, que ela não vai ser uma pessoa super legal, super simpática, e eu acho isso sensacional. E mais do que tudo, é claro que a gente tem também mais desse casal que é a Holly e o Gary. Então a gente vai ter novos momentos da relação dos dois, coisas que eles viveram juntos e que a gente não tinha visto no primeiro livro. Então isso faz com que esse casal se torne ainda maior, ainda mais apaixonante e ai... Sério, terminei o livro extremamente emocionada e assim, eu realmente abracei o livro assim que ele acabou, de tão apaixonada que eu fiquei pela leitura. Minha penúltima leitura do mês foi um clássico da nossa literatura nacional, que é o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Hoje o livro é considerado como o nosso primeiro romance abolicionista e o primeiro romance escrito por uma mulher. Só que esse livro ficou ignorado por mais de 100 anos. Ele foi escrito então em meados do século XIX e só lá para os anos 1960 é que ele foi descoberto. Isso então porque ele foi escrito durante um período em que a escravidão ainda existia e naquele período havia então uma intenção muito grande de invisibilizar os homens negros e mulheres negras que eram letrados, que tinham uma produção cultural. Não era feito registro dessa produção cultural dessas pessoas, justamente para invisibilizar, e por conta disso a gente não tem registro de muito do que essas pessoas produziram naquela época, e por isso também o Úrsula ficou lá ignorado por tanto tempo assim. É por isso também que hoje a gente fala que ele é considerado o primeiro romance, porque na realidade pode ser que outros homens ou outras mulheres negras tenham de fato escritos mais romances, mas que não chegaram até nós por conta de toda essa invisibilização. Por conta de todos esses fatores e pela própria qualidade estética que o livro apresenta, Úrsula é um livro extremamente importante. O livro vai se desenvolver principalmente a partir da relação, né, entre o casal principal, que é o Tancredo, e a Úrsula. O livro começa com o Tancredo sofrendo um acidente de cavalo e ele é salvo por um escravo, que é o Túlio. Ele se sentir extremamente grato pelo Túlio, vai acabar comprando a carta de alforria pro Túlio, então vai dar a liberdade pro Túlio, e o Túlio também vai se sentir extremamente grato pelo que o Tancredo faz por ele. Então essa relação de gratidão e amizade ali dos dois também é algo muito importante na história. Acontece que quando, né, o Túlio encontra o Tancredo, ele o leva pra casa da senhora dele, que é a mãe da Úrsula. E é a partir daí que o Tancredo e a Úrsula se conhecem, vão se apaixonar e que a história toda vai acontecer daí. Só que o livro ele não tem esse desenvolvimento linear. Então a gente vai ter retornos ao passado que vão contar tanto, né, da trajetória anterior do Tancredo até ele ter sofrido aquele acidente, que é uma trajetória bastante delicada por conta do pai dele, né, que é um dos senhores de engenho ali também, tudo mais, um homem também extremamente cruel. E a gente tem também a história da mãe da Úrsula, que era tanto casada com um homem nessas mesmas condições, quanto o próprio irmão dela também era um homem muito cruel. Como o livro faz parte ali, né, do
ultra-romantismo, ele tem todas as características próprias desse período, então a gente tem aquela exacerbação de emoções, a narrativa, né, é extremamente sentimental, é um livro também pontuado de diversas tragédias, né, não espere final feliz pra ninguém dessa história, eu não tô dando um spoiler do que acontece, porque, de novo, é uma característica muito grande deste período, mas a grande questão é compreender também como tudo isso tá ligado à questão do patriarcado e, principalmente, né, da escravidão. Eu fiz a leitura pela edição da Penguin, da Companhia das Letras. A introdução do livro traz uma análise que explica muito bem como essas relações se dão ali no livro, e vale dizer também que a edição da Câmara dos Deputados tá quase sempre de graça. E além de ter o Úrsula, ele contém outros textos da Maria Firmina para quem se interessar pela leitura. De qualquer maneira, eu sou uma pessoa que não gosta do romantismo, né? Normalmente os textos do romantismo me desagradam justamente por essa questão da exacerbação das emoções e tal. A forma de como aquilo aparece não é algo que eu gosto, né, de ler esteticamente falando, mas ainda assim a leitura da Úrsula foi uma leitura muito fluida, foi um livro que eu realmente consegui entrar nele, foi uma leitura que eu gostei bastante. Vale dizer também que ela dá essa perspectiva pros personagens que foram escravizados, então eles têm voz ali e eles trazem parte da experiência deles, e uma das passagens de uma das personagens que é escravizada e que ela faz a comparação do que pra ela hoje é viver escravizada e de como era a vida dela antes, livre na África, foi uma passagem que realmente, assim, me emocionou e doeu. E por fim, eu finalizei o mês terminando de ler O Irlandês, que fez parte da leitura coletiva que rolou em julho aqui no canal. Foi uma experiência muito positiva. A live de discussão da leitura coletiva tá disponível lá no Instagram. A Tayana Alves, que é a autora, participou da live, contou muito do processo de escrita de O Irlandês e também divulgou a capa e anunciou a continuação de O Irlandês, que é o casamento, que já tá disponível para compra lá na Amazon. Em O Irlandês, a gente vai conhecer a história da Júlia, que é uma brasileira que está fazendo intercâmbio na Irlanda, e ela começa a trabalhar na casa de um homem, que é o Robert, que é um editor de livros, e que ele passou por uma situação familiar delicada ali, envolvendo a mulher dele, e que ela vai pouco a pouco começar a entender o que foi que aconteceu e que fez para que esse homem agora agisse como ele vem agindo. É um livro extremamente gostoso de ler, foi muito difícil para mim ler aos pouquinhos, respeitando o cronograma, porque a Tayana tem uma escrita que é muito rápida. Logo no início eu me vi envolvida pela rotina da Júlia, mostrando como é então ser uma brasileira morando na Irlanda, algo que é feito com muita fidelidade, porque a Tayana fez intercâmbio lá, então o livro também em partes é uma espécie de homenagem dela àquele país. A narrativa é muito divertida, tem passagens que são muito engraçadas e tudo isso é mesclado muito bem ao desenvolvimento do romance, aos acontecimentos como um todo. Outra questão importantíssima também é porque a Júlia, assim como a Tayana, são mulheres negras e um dos temas centrais do livro é a solidão da mulher negra. Então a gente vê também como que a Júlia tem que lidar com tudo isso, como isso influencia na relação que ela tá começando a desenvolver ali com o Robert. A única coisa que eu senti um pouco mais de falta foi de realmente um aprofundamento nas emoções do Robert, porque ele é um homem que traz muita coisa ali na bagagem com ele, e o que a gente tem nessa história, né, nesse desenvolvimento de relação, parece algo, de certa forma, até meio tranquilo ali pra ele, né, como se essa bagagem dele não pesasse tanto, e como o relacionamento dos dois, dele com a Júlia, fosse lindo, perfeito, né, ideal. E aí quando a gente chega no epílogo, a gente vê que as coisas não são exatamente assim. Eu achei muito importante a Tayana colocar que existem os conflitos, existem as dificuldades, e são justamente essas dificuldades que vão ser trabalhadas no segundo livro. Peço desculpas por esse vídeo gigantesco, mas eu li muito em julho e eu queria muito falar sobre esses livros, e aqui estamos. Então se você chegou até aqui, meu muito obrigada, e aproveita então, deixa também sua curtida, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Conta pra mim nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras e quais foram as leituras de vocês. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.